Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos trabalhar com as funções de banco de dados. Temos aqui a nossa planilha modelo, onde eu tenho os meus dados dispostos na orientação vertical, com as minhas colunas chaves para a busca das minhas informações. Nosso objetivo é aplicar as funções de bancos de dados, utilizando o nosso bloco de filtro de dados e obter os resultados referentes à quantidade de registros, a soma desses valores, média, maior e menor valor, de acordo com os filtros que forem utilizados aqui na parte superior da nossa planilha. Antes da gente começar, efetivamente, nós precisamos encontrar a situação dos nossos pagamentos e, se a minha fatura estiver em atraso, quantos dias de atraso esta fatura possui. Então, inicialmente, nós vamos colocar a nossa situação de acordo com a minha data de vencimento e a data de pagamento. Então, na nossa situação, nós teremos três situações possíveis, né? Teremos a situação em aberto, teremos a situação paga e teremos a situação em atraso. Então, analisando aqui a minha data de vencimento e a data de pagamento, nós vamos verificar qual é a situação da minha fatura. Então, vamos analisar a nossa coluna de situação, iniciando a nossa função CES. Então, a primeira situação que nós vamos avaliar é se a minha conta está em aberto. Então, a minha conta estando em aberto, a situação vai exibir, a nossa coluna de situação vai ser preenchida com a informação em aberto. Para eu saber se a minha fatura está em aberto, a minha data de vencimento tem que ser maior do que hoje, então ela tem que estar a vencer, e a minha data de pagamento tem que estar em branco. Como eu tenho duas condições que são analisadas, eu vou utilizar a função E. Então, se a minha data de vencimento for maior do que hoje, maior ou igual a hoje. Então, se ela for maior ou igual a hoje, e a data de pagamento for em branco. Fechei o parênteses da minha função E. Então, se as duas condições forem verdadeiras, a nossa situação será em aberto. Segunda condição, para faturas pagas. Então, para minha fatura ser paga, a data de pagamento tem que estar preenchida. Então, minha segunda condição é se a minha data de pagamento for diferente de vazio. Vamos colocar aqui status pago. E a minha última condição é se a minha fatura está em atraso. Para a minha fatura estar em atraso, a data de pagamento tem que ser anterior ao dia de hoje e a data de pagamento tem que estar aberta. Então, data de vencimento menor do que hoje e a data de pagamento em branco. Como eu tenho duas condições novamente, vou utilizar a função E. Então, data de pagamento menor do que hoje e data de pagamento menor do data de vencimento menor do que hoje e data de pagamento igual a vazio. Se as duas condições forem satisfeitas, vamos colocar aqui a minha situação de em atraso. Fechei o parênteses, dei um Enter. Então, a minha primeira fatura, que venceu no dia 27/7, está em atraso. Então, vou copiar aqui para todo mundo. Então, temos lá em atraso, pagos e algumas em aberto. Então, preenchemos todas as informações. E agora, os dias em atraso, eu preciso calcular de acordo com a data de vencimento e a minha data de hoje, meu dia de hoje. Então, para as minhas faturas que estão na situação de atraso, eu vou fazer o cálculo do dia de hoje menos o dia de vencimento. Caso contrário, eu vou deixar a minha célula em branco.
Então, se a minha célula I9 for igual a em atraso, eu vou fazer a conta de hoje menos a minha data de vencimento. Caso contrário, eu vou deixar a minha célula em branco. Então, se a minha fatura estiver atrasada, eu vou fazer a conta de hoje menos a data de vencimento. Caso contrário, se elas não estiverem em atraso, eu vou deixar a minha célula em branco. Então, dei o Enter. Minha fatura, que venceu no dia 27, está com 41 dias de atraso. Então, analisando aqui somente as células que estão em atraso. Então, vou pegar aqui 2/9. Hoje é 6/9, então nós temos 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos 4 dias em atraso. Certinho a nossa função. E agora sim, com as duas colunas devidamente preenchidas, nós vamos passar para a preparação dos nossos dados para a utilização das funções de banco de dados. Então, primeiramente, eu preciso nomear o meu intervalo. Então, para facilitar o nosso trabalho, eu vou nomear a minha tabela de dados, né? Então, vou transformar este meu universo de dados em tabela. Então, cursor em qualquer parte do nosso universo de dados. Aqui no menuzinho página inicial, formatar como tabela. Vou escolher uma formatação. O Excel vai marcar aqui o intervalo para mim. Então, de B8 a J151. Dei o OK. Vou tirar a marcação. Tirar a formatação, deixar aqui no meu formato original. E nós temos, então, a nossa tabela. Vou aproveitar aqui e mudar o nome da minha tabela. Vou colocar Tab Faturas. Faturas. Então, tabela Faturas. Isso vai facilitar para a gente na hora da composição das nossas funções. Após formatar o nosso intervalo como uma tabela de dados, nós vamos nomear aqui a nossa parte de filtro para utilização nas nossas funções de banco de dados. Então, vou selecionar o meu intervalo desde a minha B2 até a J3. Então, duas linhas selecionadas com as minhas diversas colunas. E eu vou dar nome para esse intervalo. Então, vou chamar este intervalo de filtro, que nós vamos utilizar justamente este intervalo para a composição das nossas funções de banco de dados. Então, escrevi filtro aqui em cima, preciso dar o Enter. Se eu simplesmente clicar de volta no meu formulário, essa nomeação não vai ser acatada. Então, dei o Enter, agora sim, eu tenho o meu intervalo nomeado e a minha tabela de dados. Então, eu tenho minha tabela faturas e o meu intervalo chamado filtro. Como funcionam as funções de banco de dados? Nós temos aqui a nossa área de filtro com o nome das colunas exatamente igual ao nome das colunas da nossa tabela de dados. Se eu colocar um valor sob qualquer uma das minhas colunas aqui na área do filtro, o que o Excel vai fazer? Como é que o Excel vai trabalhar para me retornar o resultado? Então, por exemplo, aqui em situação, eu vou colocar em atraso. Quando nós aplicarmos as funções de banco de dados, o que o Excel vai fazer? Ele vai procurar na minha coluna de situação o conteúdo em atraso. Então, é como se ele fizesse um filtro em cima das minhas colunas, aplicando os valores que nós preenchemos vinculados a estas colunas. Então, aqui no caso só em atraso, então ele viria aqui, aplicaria o filtro em atraso, retornaria aqui 33 registros, e o Excel preencheria aqui para mim, por exemplo, 33 registros, que foi o resultado do nosso filtro. Na soma da fatura, ele ia somar todo o meu resultado de valor total. Então, daria aqui 15.660.000.
676,59. Então, ele colocaria aqui para mim 15.660.679 e uns quebradinhos aqui. Então, ele ia mostrar para mim estas informações com base no filtro que foi aplicado. Então, o Excel ele faz exatamente a mesma coisa. Ele aplica o filtro na minha coluna com a informação que vai ser digitada aqui na minha parte de filtro. Por isso que o nome destas colunas precisa estar exatamente igual ao nome da coluna do nosso intervalo, do nosso universo de dados. Porque ele vai pegar o título e vai procurar o título no meu intervalo. Se existir essa coluna, ele vai aplicar o filtro com a informação que nós digitarmos aqui na parte de baixo. Então, é muito importante que na hora de criar o seu intervalo, esta informação de cabeçalho esteja exatamente igual ao cabeçalho do nosso universo de dados. Então, é só copiar ele aqui em cima, que aí vocês terão certeza que ele vai estar exatamente igual. Então, vou remover o filtro aqui. E aí, nós vamos criar a nossa primeira função, né? Então, quantidade de faturas. Então, eu quero contar quantas faturas vão ser retornadas quando eu aplicar o meu filtro. A função que nós vamos utilizar é abdcontara. Então, nós temos duas funções de contagem, bdcontar e bdcontara. bdcontar é equivalente ao continum. Então, ele vai fazer uma contagem somente de células com conteúdo numérico. E o bdcontara é equivalente à função conte-valores. Então, a gente vai contar células preenchidas com qualquer conteúdo. Então, nós vamos utilizar o bdcontara. E aí eu tenho que informar 3 colunas. Tenho que informar 3 critérios, né? O banco de dados, ou seja, o nosso universo de dados. E aqui eu preciso tomar cuidado quando o meu intervalo estiver formatado como tabela de dados. Eu preciso preencher essa informação corretamente. Eu não posso simplesmente colocar tab faturas apenas, porque o tab faturas, né, o Excel ele seleciona somente o intervalo de dados e ele despreza o cabeçalho. E o cabeçalho ele é primordial nesta seleção, nesta informação, justamente para o Excel saber que a primeira linha do meu universo de dados é a linha onde ele tem que pesquisar as colunas do meu filtro. Então, aqui eu não posso colocar simplesmente tab faturas, eu tenho que colocar tab faturas e o tudo aqui para ele também selecionar o cabeçalho. Então, tab faturas, tudo é o meu banco de dados, ou seja, todo o meu conteúdo que vai ser pesquisado, todo o meu universo de dados, incluindo o cabeçalho. O cabeçalho é obrigatório, eu não posso esquecer do cabeçalho. Ponto e vírgula. Agora, o campo que eu quero aplicar a minha função. Qual função? O bdcontara. Então, qual é o campo que eu quero contar? Como eu quero contar, eu posso escolher qualquer um desses campos, qualquer uma das minhas colunas. Porque depois que aplicar o filtro, ele vai contar quantos registros foram retornados após a aplicação do filtro. Então, eu vou contar, por exemplo, a fatura. Então, aqui eu também preciso ter certeza que eu estou selecionando somente a coluna, somente a célula do cabeçalho. Eu não posso fazer uma seleção completa, eu não posso selecionar a minha coluna como um todo. Eu tenho que simplesmente selecionar o cabeçalho da minha coluna. Simplesmente o que ele vai fazer, eu bate com a informação que eu tenho no meu filtro. Então, quero contar a minha coluna de fatura. Quando ele aplicar o filtro, ele vai vir aqui e contar o resultado do filtro aplicado. Ponto e vírgula. E qual o critério para que eu consiga aplicar o filtro e contar o meu resultado final? O meu critério é o meu intervalo que eu chamei de filtro. Então, eu selecionei aqui para a gente ver que ele vai preencher com o nome que nós demos para o nosso intervalo de filtro.
Então, selecionei lá desde o cabeçalho da minha B2, data, até a J3, que contém a última célula de informação que eu tenho que preencher. Então, filtro é o nome do nosso intervalo, fechei meu parênteses, dei o Enter. Então, como nós não temos nenhuma informação, eu não tenho filtro aplicado, e ele está trazendo para mim aqui 143 registros existentes na minha tabela. Então, vou selecionar aqui para a gente ter certeza. Então, está lá, 143 registros existem na nossa tabela. Legal, vou colocar um filtro qualquer aqui. Eu quero saber os dias, a situação. Então, quantas faturas eu tenho pago? Quando eu der o Enter, a minha função de BD Contara já vai aplicar este filtro e vai me mostrar o resultado de registros na situação de pago. Então, dei o Enter, eu tenho 98 registros na situação de pago. Apaguei, voltaram aqui a 143 faturas. Posso pesquisar pelo nome do meu cliente. Então, vou colocar aqui Grupo Abril. Então, está aqui a segunda informação. Dei o Enter, eu tenho 53 faturas referentes ao Grupo Abril. Eu consigo também, no caso das minhas colunas de texto, utilizar os caracteres coringas. Então, por exemplo, eu tenho o Grupo Abril, vou mudar aqui para a Drogaria Rosário. SA. Então, eu tenho 18 faturas da minha Drogaria Rosário. Se eu quisesse colocar, por exemplo, D asterisco. Então, ele trouxe para mim aqui 32 registros que começam com D asterisco. Então, se eu aplicasse o filtro aqui, utilizando um começa com D aqui, o Excel me retornou aqui 32 registros. Então, D asterisco, eu também consigo utilizar os caracteres coringa para as minhas funções de banco de dados. Então, vou apagar aqui, voltar o meu filtro inteiro. E agora eu vou para as minhas outras funções. Então, a gente tem o BD Contara, que vai fazer a contagem dos registros retornados. E eu tenho as funções de soma, média, maior e menor valor. Então, para a soma dos registros que foram retornados, nós temos o BD Soma. E os critérios da nossa função são os mesmos que nós aplicamos na nossa função de BD Contar. Então, qual é o meu banco de dados? É a minha tab Faturas. Aqui eu preciso colocar o tudo. Agora, qual é o campo que eu quero aplicar à minha função? Qual é o campo que eu quero somar? Eu quero somar o meu valor total. Então, cliquei lá no total, tab Faturas, cabeçalho total. E quais os critérios que eu quero aplicar, que eu quero que sejam utilizados para que o Excel aplique no filtro da minha soma? Vai ser o nosso intervalo chamado filtro. Fechei meu parênteses, dei o Enter, então eu tenho R$ 62.038.520,79. Nosso filtro está sem nenhum preenchimento, e aí eu quero saber quanto que eu tenho de faturas em atraso. Então eu tenho 33 faturas em atraso, um total de R$ 15.660.676,59. Quantas faturas em atraso com vencimento para 90 dias? Então, R$ 4.794.143,49, um total de 9 faturas. Vamos apagar os nossos filtros. Retomamos aqui 143 faturas. E agora eu vou para o cálculo da média. Então, da mesma forma que eu tenho o BD Contara para efetuar a contagem, semelhante ao Conte Valores, eu tenho o BD Soma para efetuar a soma dos nossos registros, e para o cálculo da média, eu
eu tenho o BD média, semelhante à nossa função de média. Então é muito importante aqui a gente se ater ao acento para a digitação da minha função. E agora eu vou preencher o nome do meu banco de dados. Não esqueçam de selecionar todo o conteúdo. Informar qual é o campo que nós queremos aplicar a função. Qual função? A função de média. Qual é o campo que eu quero calcular a média? Novamente, a minha coluna de total. E quais são os critérios que eu quero utilizar para efetuar a nossa média? Tudo que estiver preenchido no nosso intervalo chamado filtro. Fechei parênteses, dei o Enter. A nossa média para todas as nossas faturas é de R$ 433.000. Então, vamos pegar aqui. Eu quero calcular a média das minhas faturas com vencimento para 30 dias. Então, está lá, R$ 482.000 é a média. Quero calcular a média das minhas situações que estão pagas. Então, coloquei pago aqui na situação. Está lá, a minha média ficou em 474.000. Próxima coluna, próximo cálculo, maior valor. Vou apagar os nossos filtros e vamos para a nossa função BDmax. Então, BDmax é o paralelo para a função máximo. Então, vamos lá, tab faturas, tudo. Qual é o campo que eu quero identificar, que eu quero encontrar, que eu quero aplicar a minha função? Qual função? A função de máximo. Eu quero encontrar o meu máximo valor de data. Eu poderia, por exemplo, estar buscando a maior data de vencimento, ou a maior data de pagamento, ou a maior quantidade de dias em atraso. Eu também poderia utilizar o BDmax para encontrar estes valores. No caso, eu quero o maior valor, então, nossa coluna de total e os critérios, o nosso intervalo chamado filtro. Então, o maior valor é R$ 991.469,96. Está aqui em segundo lugar, na linha 10. Coincidentemente, apareceu aqui. E agora, para o menor valor, a nossa função é a BDmin. Então, semelhante à função mínimo. E o conceito é o mesmo. Então, nosso tab faturas, tudo. O campo que eu quero encontrar o meu menor valor é a minha coluna de valor total. E o meu critério é o nosso intervalo chamado filtro. Dei o Enter. Minha menor fatura aqui é de R$ 278,52. Coincidentemente, ele está aqui na nossa linha 18. E obtivemos o nosso menor valor. Agora eu vou dar uma brincada com os nossos filtros. Então, eu quero encontrar os meus valores para vencimentos de 90 dias. Então, tem aqui 28 faturas com vencimento de 90 dias, uma soma total de 14 milhões, uma média de 504.000, com o maior valor de 935.000 e o menor valor de R$ 640. Quero que estão em aberto. Em aberto não, em atraso. Em atraso com mais de 30 dias em atraso. Então tá lá, maior que 30. Eu tenho 5 faturas com mais de 30 dias em atraso, com vencimentos para 90 dias, com uma soma total de 3.096.000, uma média de 619.000, onde o maior valor é 921.000 e o menor valor é 65.000. E eu consigo trabalhar aqui com os meus filtros tranquilamente. Eu posso colocar os símbolos de maior, menor, maior, igual, menor, igual. Então agora eu vou levantar os valores com
a data de vencimento maior ou igual a 1 do 8 de 2021. Então, quero saber quantos registros, quero encontrar os meus valores com vencimento de 90 dias que estão em atraso há mais de 30 dias e com esse atraso lá a partir de 1º de agosto. Então, 3 faturas com vencimento maior que 1º de agosto. Com isso, nós finalizamos mais este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.